bem, amados irmãos e ouvintes, a paz do Senhor Jesus. Passei um tempo afastado aqui do YouTube, a parte de vídeo, até porque houve muitas críticas, mas não por isso, porque os temas a ser abordados não se faziam necessários, não eram viáveis. E nós que vivemos debaixo da graça de Deus, temos que só levar algo, falar, pronunciar quando sentir de Deus. E eu senti de abordar um tema aqui que estamos vivendo nestes últimos dias. Está muito séria a coisa. É mais até para alertar os meus amigos e irmãos em Cristo. Porque o ímpio em si está difícil. Nós temos que fazer sim lá o que está em Marcos 16:15, ir por todo mundo e pregar o Evangelho. Mas nós temos mais agora que alimentar nossas ovelhas. As nossas igrejas estão enfraquecidas. O que nós vemos nas igrejas hoje é a política, a vaidade, a ganância, os líderes políticos, os líderes cristãos, pastores e outros, padres, outros, que têm o conhecimento da palavra de Deus. A maioria deles se encontram tirando proveito próprio. Não está realmente fazendo a obra por amor. São poucos os que nesses dias de hoje fazem. Os púlpitos viraram o quê? Desfile de modas, viraram palanque de política. Eu estou abordando esse tema até porque estamos em plena campanha já. Está começando. E vamos ver nas igrejas pastores que desrespeitam o púlpito, um lugar dedicado para a palavra do Senhor, para ser pregado o Evangelho, louvado, não é? Naquela época os profetas, os homens de Deus, ele para entrar dentro, após o véu, ele era amarrado numa corda, com chocalhos balançando, porque se ele estivesse em pecado, ele lá mesmo era fulminado pelo poder de Deus. Você lê a Bíblia lá no livro de Gênesis, mais ou menos até de Gênesis a Salmo, por aí, não é? Davi, Salomão ainda construiu o templo. Vamos lá. Hoje, pela graça, pela misericórdia de Deus, através do sacrifício do Cordeiro, em vez de se louvar, de se engrandecer o nome do Senhor, tom de zombaria, tom de brincadeira nos últimos dias. Eu passei 18 anos aproximadamente, ou mais 20, não lembro bem, afastado da casa do Senhor. E ao voltar, tive uma surpresa. Eu digo, meu Deus, eu numa igreja Assembleia de Deus, eu disse, Senhor, que é Assembleia de Deus? Eu estou em outro ministério. Não, mas era Assembleia de Deus mesmo. Mulheres, irmãs, do conjunto das senhoras, a gente do conjunto de senhores assim à frente, em uma determinada igreja, não é? Determinado bairro que eu não posso frisar aqui, tinha que tirar a vista, porque uma saia acima dos joelhos, quando sentava vinha para o meio das coxas. Eu usava a Bíblia como tapa-sexo. Alguns ainda se davam o cuidado de trazer uma toalhinha
da oração, tapar ali as pernas. Por que isso? Eu quero saber por que qual é o interesse de uma mulher dentro de uma igreja com as pernas de fora. Eu mesmo sou homem. E nós homens, se ele não for como está hoje, as frutas tudo podres, a maioria, né? Porque de cada 10 eu vou botar 3 ou 4 no máximo, que realmente são homens. Se tiverem espírito em verdade com o Senhor, ou tiverem mesmo na raça, na genética. Mas se tiver, se é proveniente já de alguém que participou de espiritismo, de terreiros, de porcarias que louvaram aos espíritos, vai ter alguém na família, vai ter descendência com homossexualismo, com pombagira. Eu provo isso para você, né? E nós, servos de Deus, cristãos, estamos em espírito em verdade, e só vai poder olhar à primeira vista. Temos que tirar a vista até porque é pecado. A primeira vista não é você. Uma mulher está lá com as pernas de fora, você vai ver. Foi um por acaso. Mas se eu boto de novo, eu já estou com malícia, já estou. E os olhos não veem, o coração não deseja. Mas será que se elas procurassem se manter, principalmente as pentecostais, aquelas das igrejas que têm um ministério diferente? Mas olha, as filhas dos pastores, presidentes de outros e outros, usam brincos, vaidade. Se Deus quisesse que a minha orelha, que eu tivesse um brinco aqui, eu acho que esse Deus, ele tinha feito já com um buraquinho. Ele não fez dois para eu me escutar, porque ele não faz tampado. Porque não nasce tampado. Quando nasce tampado, tem alguma coisa a ver disso. E o médico vai ter que ir lá fazer uma cirurgia, alguma coisa. Então por que ele não fez já? A beleza que ele nos deu é uma beleza natural. Não há necessidade do ser humano. Eu não tenho nada contra. Quem usa vaidade, pega as unhas nela, Jezabel, porque eu andava no mundo, as prostitutas, para chamar a atenção, usava aqueles esmaltes bastante vermelhos. Não estou dizendo que quer dizer que não, que quem usa o esmalte não. Mas dentro da casa de Deus, quem é pentecostal, quem tem a unção do Espírito Santo, eu acho que se usar da vaidade, está indo de encontro à determinação da palavra de Deus. E dependendo do ministério, de acordo com o que o Espírito Santo de Deus se revelar. Porque existem ministérios que é natural, e eu concordo. Existem igrejas batistas, quadrangular, mulher está de calça, mulher usa. Mas em determinados ministérios, Congregação Cristã do Brasil, Assembleia de Deus, Missão e Madureira, é uma pouca vergonha. Se uma serva de Deus chega lá, rapaz, de calça comprida, uma mulher de ciclo de oração, uma irmã de um conjunto das senhoras. Então são coisas que vêm acontecendo nos últimos dias dentro da casa de Deus. O inimigo vem usando, e muitas chegam ao ponto de dizer, não, que vale é o meu coração. Coração e a carne. Como eu comecei a frisar no início aqui, que do nosso assunto, que um homem que vê uma mulher, se ele for um homem mesmo 100%, ele vai sentir algo. Pode até se excitar, depende da situação. Então, é falta de respeito dentro da casa do Senhor. Eu, como obreiro, sentado ao lado do púlpito, já vi irmãos cantando com a saia. Chega lá com a saia no meio das coxas, e o ventilador balança, por mais que ela segure, mas termina vendo a calcinha. Eu já vi pastor virando o rosto de lado para não ver. Isso aí, será que isso aí o Senhor está se agradando? Será que isso aí é reverência ao Senhor? Vamos analisar direitinho. É você, mãe, que tem uma filha que está dessa forma, bloqueie, procure conversar. Ou você, irmã, senhora, que também está numa situação dessa,
procure mudar. Use lá fora, na rua, mas dentro da casa do Senhor, vamos ter um pouco de reverência. Como é que quer que o Espírito Santo de Deus opere? É por isso que no dia de hoje, ninguém vê mais cura dentro das igrejas. Quando se cura uma dor de cabeça, no outro dia está nos jornais todos das igrejas. Está o maior testemunho. Por quê? São poucas as igrejas, só aquelas irmãs firmes de ciclo de oração. Aquelas, como diz a turma das antigas, é que ainda se preserva e segura, não é, a palavra de Deus e o Espírito Santo de Deus opera. Porque uma grande maioria, como está lá em Mateus 24, 11 e 12 mais ou menos, eu leio aqui para vocês, Mateus 24, 11 e 12, não é? Onde a palavra do Senhor diz aqui, ó, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, e quase todos esfriará, não é? Porque a palavra de Deus diz aqui, Mateus 24, 11, 12, no 13 diz, aquele, porém, que preservar até o fim, este será salvo. Glória a Deus. Também está no 11, 24, 11, levantar-se-ão um falso profeta e enganarão a muitos. Nós vemos pastores aí, pregando sua prosperidade, enganando. Então vigia, crente. Busca mais, desce mais na madrugada. Procura se ligar mais no Senhor. Ter mais reverência, pelo menos dentro da casa de Deus. Nós somos diferentes, nós somos a luz. Então como é que a gente pode estar andando de forma que não dá nem para se distinguir um ímpio nos dias de hoje de determinados homens de linha de frente, presbíteros, diáconos, até pastores, né? Usando da vaidade, dando espaço. Não quer saber, a ovelha lá tem um dízimo bom, deixa, bota lá, faz vista grossa. Não é assim não. O Senhor quer ter 4, 5, 6 dentro da casa dele, mas que esteja em espírito e em verdade. Santo ninguém é, mas que pelo menos procure se aproximar, mas que tenha reverência a ele, para que o Espírito Santo dele venha operar, do que ter 100, 200 capa, sepulcros caiados. É isso que eu tenho para deixar para uma grande maioria de irmãos, né? E aqueles que não tocam isso aí, orem por mim e procurem se corrigir mais ainda. Peçam a Deus que eu prossiga assim, porque é difícil, a gente pode cair. Se vacilar, se não estiver alerta, pode cair. Mas vigia, crente. Jesus está voltando. Será que tu estás preparado? Porque aquele que o Senhor achar em pecado, aquele que o Senhor achar querendo copiar o mundo, para o Senhor não existe o morno. Ou é quente ou é frio. Está na palavra de Deus. E estou com a Bíblia aqui na palavra. Tá bom. Então, trata de vigiar. E se a palavra não te atinge, passa à frente. Procura ser salvo. O nosso Deus quer que seja salvo. Desde que eu aceitei a Cristo, eu venho sendo salvo, né? Já levei nome de louco, de família, que estava ficando louco. Chegaram a dizer que eu era fanático, e eu sou um crente tão fraco. Tantas coisas que eu faço aí que eu sei que desagrada a Deus, depois eu vou até pedir perdão a Ele. Não pecado consciente, pecado inconsciente, né? Mas que para Deus não existe isso. Então vigia, crente. E mais uma vez eu agradeço essa rica oportunidade. Em breve eu estarei trazendo mais outro tema sobre essa podridão que está dentro das igrejas, mas que é para que se cumpra os finais dos tempos da volta de Cristo. E se o Senhor não acelerar a volta do Filho dele, nenhuma alma vai se salvar. Assim fala mais ou menos nesse tema a Bíblia. Amém? A paz do Senhor Jesus para todos.